Você está aqui, mas você não está passando por nenhum momento por algo que você, às vezes na sua cabeça você está pensando, o que eu estou fazendo aqui? Como ela disse, na palavra de Deus disse, tudo nessa terra tem um tempo determinado. Há tempo para você colher, há tempo para você plantar, há tempo da gente chorar, há tempo da gente sorrir, tudo tem o tempo. E em tudo a gente tem que aprender algo. E na minha trajetória não foi diferente, né? Eu com 16 anos, morrendo de vontade de trabalhar, aquele gás todo, falei assim, nossa, eu sempre fui aquela garota sonhadora, eu queria alcançar o céu, queria fazer isso, queria fazer acontecer, já queria comprar meu carro com 16 anos, para começar a pagar ele, com 18 já tá pago, eu era dessas. Então entrei numa empresa, comecei a trabalhar, me dediquei, eu entrei de ajudante geral, e eu tinha metas, eu já entrei, já falava assim pra minha mãe, eu observava as pessoas, eu falava assim, mãe, um dia, porque eu via as pessoas, a gente trabalhava de avental, na produção, eu entrei numa empresa de confecção de lingerie, e eu via as pessoas passando pra ir almoçar, chique, bonito, tudo sem avental, e eu fui perguntando, né, quem que é esse pessoal? Eu falei, da diretoria, eu falei, tá, então é um cargo maior, não por ser um cargo maior, porque eu queria aprender, eu queria evoluir, eu sempre pensei em evoluir, eu nunca pensei em ficar estagnada. Eu quero aprender mais, eu quero transbordar mais, transbordando de conhecimento, a gente ajuda a nossa própria vida, né? Nós nos sentimos melhor e a gente transborda para a vida de outras pessoas, eu penso assim. Então eu queria, minha meta naquele período era chegar até lá. Batalhei, com 2, 3 anos de empresa eu fui promovida, fui parar na diretoria. Nossa! Aí eu falei assim, vou conseguir, tá? Me conheci meu marido naquela empresa, nos casamos, estava tudo lindo, maravilhoso, planejei meu filho, tivemos, né, fui ter o bebê, tive o bebê, tinha uns problemas de saúde que eu não podia ter filho, enfim, isso daí vem outra história, mas vamos falar dessa outra parte. Então, voltei de licença maternidade, feliz da vida, realizada, fiz a minha licença, tudo bonitinho. Quando eu voltei de licença maternidade, a empresa disse assim pra mim, então, porque a gente está reduzindo o custo e não precisamos mais de você nesse setor, né? Ou você tem 2 opções, ou você pode ser dispensada, assim, diretamente, no primeiro dia quando eu voltei. Ou você pode ser dispensada, ou você pode voltar para a produção. Mãe, um bebê de 4 meses, nós pagávamos aluguel, pagava a prestação de carro, o que eu ia fazer? Ficar desempregada? Não podia, né? Só com o salário do marido naquela época não dava. Então, eu falei, vou voltar para a produção. Tudo bem, não tem problema, começo de novo, eu não posso ficar desempregada. Só que aquilo abalou a minha autoestima de uma forma assim tão gigantesca, abalou assim o meu emocional, que aquela garota sonhadora se sentiu assim a pior. Eu falei, por quê? Por que eu não prestava mais, eu não servia mais? Então começou devagarzinho, sem ninguém perceber. E eu comecei a entrar em depressão. Aqui, mexeu com o meu sonho, mexeu com o meu projeto de vida que eu tinha feito. É como se você tivesse construído um castelinho e alguém fosse lá e chutado. Era assim que eu me sentia. Então eu me sentia impotente, eu me sentia uma pessoa que não prestava mais. Mas sendo que eu tinha um esposo maravilhoso que cuidava de mim, sendo que eu tinha um filho super saudável que Deus me deu, que eu não podia ter filho, Deus me deu um filho, eu corria tanto atrás para ter um bebê, e quando eu tive, eu comecei a entrar em depressão por causa de outro motivo, sendo que eu tinha um bebê, que eu queria tanto, e eu comecei a não cuidar do meu filho, fiquei 1 ano afastada, e nesse 1 ano afastada da empresa, mesmo eu ligada àquela empresa, aquilo foi me matando aos poucos. Mesmo eu não estando lá, o fato de eu ir até um médico de perícia, ter que contar pra ele, ter que falar, que na verdade nem pra ele eu falava, eu sou uma pessoa super gargalhada, super. E pro médico eu não conseguia conversar, eu chegava no médico, eu me calava, eu não conseguia. Quem contava a história pra minha mãe, porque teve uma fase que nem com ele eu conversava, nem com meu pai, eu só conversava com a minha mãe, falava mais com ninguém. Chegava no médico, ela falava tudo, o médico só passava o remédio e eu ia embora. E aquilo foi me acabando. Eu ter que ir até o médico, eu ter que levar atestado na empresa, eu ter que pisar de novo na empresa, pra mim era era assim o fim do mundo pra mim. Era algo que nem o Salaki falou, era algo que eu não conseguia resolver. Sendo que depois, quando eu caí em si, era algo muito simples, né? Mas quando nós estamos com um problema muito difícil de resolver, e mesmo que eu tinha a minha família, o apoio da família é importante sim, só que é uma coisa
que infelizmente, eu posso estar errada de falar, mas é o que eu vivi. É uma coisa que tem que partir daqui. Não tem o que as pessoas possam fazer. Quando o amigo disse que ele se sentiu totalmente impotente, eu me vi naquela situação, mas era algo que precisava despertar em mim. Então, eu fiquei 1 ano e meio afastada. Meu filho já estava com 1 ano e meio. Entre idas e vindas da empresa, tudo, os últimos dias, né, desse 1 ano, eu passei pelo fundo do poço 2 vezes. A primeira vez foi quando eu procurei os remédios todinho em casa. Foi um dia de desespero que eu nem sei. Eu nem sei o porquê, nem consigo lembrar. É por isso que eu falei assim, homem me ama, gente. Porque bate mal, velho. Quando eu começo a lembrar, sabe? Quando eu começo a lembrar, quantas vezes eu não fiz a mala dele, tranquei ele pra fora do quarto e disse, eu não quero mais, vai embora. Não quero mais viver, eu não quero mais nada. E entendi, ele estava ali quando eu acordava ainda. E eu falei, meu Deus, eu desisti de mim, por que ele não desiste? E eu não conseguia entender que as pessoas não queriam desistir de mim, mas eu já tinha desistido. Eu falava, era tão profunda a dor, porque nessa época começou a acarretar muitos problemas. Começou a acarretar muitas coisas. Então, nos últimos dias desse 1 ano e meio que eu sofri com isso, diagnosticada, tá? E isso antes ninguém percebia, já que já vinha vindo de outras coisas. Isso foi o médico depois que disse que nem eu sabia. É muito gatilhos, silencioso, né? Realmente. Gatilhos, né? Os gatilhos. É muito silencioso, realmente, né? Então, nos últimos 15 dias que eu sei, eu passei em cima da cama. Eu não sei se eu tomei banho, eu não sei se eu comi. Ele já ia pra casa da minha mãe almoçar, jantar, e era lá que eu estava. Eu estava na casa da minha mãe, nem pra casa eu ia. A gente pagava aluguel pra ficar a casa sozinha lá. E eu tava na casa da minha mãe. Meus pais cuidando de mim e do Pedrinho. E o que aconteceu? Que mudou, me clareou assim, que eu acredito que foi Deus que iluminou, né? Porque uma criança de 1 ano e meio não sabe o que faz, mas é um anjinho, né? Então, Deus guiou meu filho, levou ele pra pertinho da minha cama, passou a mão na minha cabeça, assim, no meu cabelo e disse assim, mamãe, levanta, mamãe, você precisa comer. Do jeitinho que ele sabia falar, né? E aquilo eu olhei pro meu filho e falei assim, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Só que naquele momento eu tinha 2 coisas para decidir. Continuar sendo a fracassada que eu achava que eu era, ou decidir enfrentar os problemas que eu tinha que enfrentar. Porque não foi mágica. Eu precisei me levantar e precisei enfrentar o que estava lá. Eu precisei correr atrás para limpar meu nome, eu precisei enfrentar a empresa, e naquele dia eu me levantei e falei, chega. É tão forte isso pra gente, que a partir do momento que eu assinei aquele papel, eu respirei. Gente, eu consegui me despedir da empresa inteira. Eu voltei a ser, naquele momento, sem brincadeira, eu fui, abracei a chefe, abracei fulano, abracei, gente, tô indo embora, tchau, uhul! Fui embora, eu era outra pessoa. Fui na casa de parente que eu tinha brigado, tinha xingado, porque na hora que você tá alienada, pedi desculpa, eu fiz o que eu tinha que fazer no meu coração, que eu precisava me livrar. Porque o perdão não é pra fazer bem pra ela, se ela tá com raiva de mim, o perdão é pra fazer bem pra mim. Eu entendi que o perdão é pra dar paz pra gente. De perdão pra todo mundo, perdoei todo mundo e comecei a viver uma vida nova. E aí, isso eu tinha, gente, nessa época, né, me casei com 18 anos, tive depressão com 21, com 21 já não 21 para 22, o Pedrinho tinha, já não tinha mais. Tive a Agatha com 25 anos e vivi uma vida tranquila, porque eu decidi, né, parar de trabalhar depois que saí daquela empresa para cuidar dos meus filhos, porque eu decidi viver o sonho que eu tinha naquele momento. Por isso que eu falei no começo, quando nós temos uma meta, quando nós temos um sonho que ele sai do papel e vira realmente uma meta, nós conseguimos ter uma motivação todos os dias. Algo que nos impulsiona, igual o Wilson falou, o que né, te faz levantar todos os dias, qual que é o seu lado que faz você impulsionar as suas coisas que você quer realizar. Então, eu sempre procurei me apegar às coisas dessa forma. E nessa época eram os meus filhos. Mas a nossa ideia era o quê? Nós não temos luxo, mas nós temos paz.
E foram anos maravilhosos. Eu parei 6 anos, né, para cuidar dos meus filhos. Quando a Agatha tinha 3 anos, o Pedro 6, eu já tinha pesquisado sobre festas nessa época. Porque quando o Pedrinho fez 1 ano, por mais que eu estava nesse momento depressivo, cair lá, tive o meu momento de fazer a festinha dele, do meu jeitinho lá, né? Os balões tudo assim, eu não sabia nem o que era balão na época, ainda era bexiga, eu chamava bexiga, eu ia saber o que era, né? Nem imaginava o que era, começou a despertar em mim ali aquele desejo de trabalhar com festas. E eu comecei a pesquisar, o que mais eu poderia aprender, e naquela época eu já via vídeos do Wilson na internet, vídeos do Seite, vídeos de fulano de ciclano, um monte de gente que a gente já conhecia, porque são pessoas de anos, né, na área. Então eu fui trabalhar de operadora de caixa numa rede de supermercado perto de casa. Então eu fui trabalhei 5 meses. Agendei o meu primeiro curso de arte com balões para fevereiro, e em novembro, né, 3 meses antes, eu sofri um AVC. E eu falei, mais uma vez a vida tentando me derrubar, mas agora eu sou outra pessoa. Então, assim, o que eu aprendi? Que com meus problemas que eu enfrentei, eu aprendi, tem uma frase que eu criei pra mim, e eu sempre passo, né, para os meus alunos, meus mentorados, que é o seguinte: o fracasso, ele só existe se você fizer dele uma opção. Se ele não for uma opção na sua vida, ele não vai ser um fracasso, você não vai fracassar. Você vai estar passando por um momento difícil, só que você não vai fracassar, você vai aprender com aqueles obstáculos. Que aí, quando veio o AVC, eu já era outra mulher, outra cabeça, outra mentalidade. Sim. Nesse outro período, meu esposo saiu da empresa que ele estava, né, de 10 anos lá. Nós compramos um ponto comercial, criamos o nosso salão de festa com buffet, com tudo bonitinho. O salão de festa virou referência no bairro. A gente tem hoje ele é arrendado para outra pessoa, eu não tomo conta mais, mas é uma fonte de renda para mim. Então eu entendi que a pessoa, né, o meu lado pessoal, se ele não estivesse bem, nada na minha vida eu poderia querer continuar lá. Se eu fosse ouvir algumas pessoas, né, dizendo, não, você não pode largar um trabalho de 7 anos, de que ia adiantar eu ganhar tudo aquilo e a minha saúde está prejudicada? Então, muitas vezes, nós precisamos fazer escolhas que para nós parecem escolhas difíceis, escolhas absurdas naquele momento, mas o simples, né? As coisas que a gente pode desapegar e a gente não quer desapegar de algo material ali que pensa que é mais importante, acaba sendo o simples, que é o mais rápido de se resolver e tudo. Então, se o seu sonho for uma meta na sua vida, vá em frente. E nesse processo, né, de crescimento profissional, eu vi muita dificuldade, porque ensinar apenas a arte com balões é importantíssimo, só que tem muitas pessoas que estão muito perdidas de como que vai começar a ser um profissional da área, como que ele vai atender o cliente, como é que ele vai se posicionar nas redes sociais, como que ele vai fazer a propaganda dele ali. Então, com toda essa dificuldade, eu consegui juntar 2 áreas, né, de conhecimento. E nisso, foi por isso que eu falei da transformação na vida das pessoas. Até hoje eu não parei de estudar. Até hoje eu estudo, eu faço 3, 4 cursos por ano. Porque eu dedico uma porcentagem do meu negócio, do meu faturamento para estudo. Porque a gente tem que evoluir sempre. A gente não pode ficar estagnado. Não, tá tudo bem, eu já tô boa. Não, gente, vai chegar uma hora que ou você vai ficar para trás, ou você vai ficar estagnado demais também, sem saber para onde ir. Então, além o curso, ele te traz contato com pessoas. Com pessoas, você vive a experiência de outras pessoas. Foi assim que a Camila conheceu mais a fundo a minha história, no evento que ela participou, e ela quis trazer um pouquinho disso aqui para vocês também, né? Na verdade, eu espero, assim, que vocês tenham reconhecido algum ponto da história de cada um aqui, que leve para casa de vocês, que tenha assim como um incentivo diário, que todos os dias que vocês possam
se levantar e saber o porquê, né? Que tenha um porquê, um objetivo, que tenha um sonho, uma meta na vida de vocês, que vocês possam também, todos os dias, terem a ciência que todos os dias nós somos professores e todos os dias nós somos alunos. Eu sempre falo isso. Todos os dias nós somos professores e todos os dias nós somos alunos. Porque todos os dias nós temos algo a aprender com alguém e todos os dias nós temos algo a ensinar a alguém. Se a gente leva isso para a vida, nós sempre estamos se enchendo, porque quando a gente se acha cheio demais, a gente não cabe mais sabedoria de ninguém. A minha mensagem para vocês é que muitas vezes vocês transbordem algo na vida de outra pessoa para que você se esvazie e receba algo de outras pessoas também. Isso é muito importante. Valorizem cada pessoa que passa no processo do crescimento de vocês. E outra coisa muito importante também, no crescimento profissional, que seja a sua área, no crescimento pessoal também. Valorize o processo, o crescimento. Cada um de nós passa por aquilo que está designado passar. A gente passa por aquilo que Deus está permitindo a gente passar, né? Eu penso assim, eu tinha algo a aprender. Então, quando alguém está te procurando, é porque você tem um imã, você tem alguma coisa. Então, se ela está te procurando para que você doe algo para ela, faça com o coração. Ah, mas não tenho tempo nem pra mim. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu não tenho tempo nem pra mim, vou parar aqui um tempo pra te ajudar. Isso lá no começo de carreira, a gente leva muitos nãos. Nós levamos sim muitos nãos. Julgamentos sem as pessoas conhecerem a gente. Muitas pessoas julgam sem saber assim, quem é a Laura? Quem é? Ah, não, só uma menininha por aí que tá querendo não sei o que, se aparecer. Não, gente, é muito além disso. É muito além. O meu maior sonho, o meu maior objetivo é unir o máximo de decoradores possível, o máximo de iniciantes dessa área. Por quê? A minha dor que eu sofri lá atrás, de às vezes me sentir sozinha e impotente, é a dor do próximo e eu posso ajudar ele. Se hoje ela não tem o suficiente, né, para começar de uma magnitude tão grande, vamos ajudar ela a começar do jeito que ela consegue. Comece. Aí quando você começar o seu negócio engrenar, você precisa desenvolver a sua mentalidade empreendedora para saber que o seu negócio vai alimentar o seu negócio. É assim que funciona. O seu negócio precisa se pagar. Então, você faturou aqui, você investe novamente no seu negócio, em produtos melhores e vai crescendo. É assim que começa. E é assim que a maioria começou. Então, não se sintam menores do que ninguém, né? Eu, às vezes, encontro algumas pessoas e, assim, eu fico até, às vezes, com vergonha de assim... Não é tímida, mas, às vezes, porque a pessoa vem e fala assim, nossa, Lau, deixa eu tirar uma foto com você, não sei o que eu falo. Não, gente, meu Deus do céu. Não, mas aí vem criança, a moça me abraçou aquele dia, eu chorei junto com ela, eu choro, entende? Porque eu sinto a verdade no rosto dela. Eu sinto o quanto a gente ajuda, né? Só que você precisa se movimentar. Se você ficar parado esperando tudo cair do céu, não cai do céu as coisas. É verdade, porque se você não dá esse empurrão, muitas vezes as pessoas não saem do comodismo. Não saem, né, da zona de conforto. Então não tenham medo de enfrentar os problemas que vocês tenham que enfrentar para que os seus sonhos, né, se transformem em metas e eles sejam metas concluídas, né? É isso aí, gente. Essa era a minha mensagem para vocês. Um grito no nosso evento que é: eu posso, eu consigo, eu já venci. Determine isso todo dia quando você se levantar. Eu posso, eu consigo e eu já venci. Quando a gente começa a olhar ao nosso redor, a gente vai entender que existem coisas muito maiores, né? Quando eu comecei a enxergar que aquele problema meu era tão pequenininho, porque eu fiquei doente, gente, só pra resumir, eu fiquei doente por quê? Pra vocês entenderem só. Por que eu estava doente? Porque eu decidi sofrer. Simples assim, eu decidi sofrer. Não é porque, é a realidade, gente. Eu decidi sofrer. A partir do momento que eu decidi não mais sofrer e que o fracasso não era mais uma opção pra mim, que eu não ia me sentir mais assim,
Hoje eu sou a mulher que eu sou hoje. Eu sou a esposa que meu marido merece, eu sou a mãe que os meus filhos merecem, eu sou a filha que meus pais merecem, né? E eu sou a pessoa que está aqui que vocês mereciam ouvir, acredito. Obrigada, viu, gente?